Saudações a todas e a todos. Começou a guerra Irã-Estados Unidos. Segundo as informações das principais agências internacionais, o Irã atacou bases militares dos Estados Unidos no Iraque, em retaliação ao ataque terrorista sofrido pelo general Soleimani, que inclusive morreu nesse ataque terrorista, ataque dos Estados Unidos. E foi em solo iraquiano. Então, o que o Irã fez foi apenas uma retaliação. Nem todas as agências internacionais veem dessa forma, porque acham que os Estados Unidos fez o correto, que foi matar um general iraniano, a segunda pessoa importante do país, um herói nacional, em solo iraquiano, baseado em informações que o general estava tramando atacar bases americanas. Enfim, toda a característica de um ataque terrorista. É a história que o Brizola falava, né? Se tem cara de jacaré, cabeça de jacaré, dente de jacaré, rabo de jacaré, pele de jacaré, meu amigo, é jacaré. Então, mas quais são as consequências dessa guerra para o mundo? Vão ser consequências fortes. Se a diplomacia internacional não conseguir travar esse conflito de imediato. Por que digo isso? Que os principais conflitos internacionais ultimamente, a diplomacia internacional consegue alguns acordos, apesar que no Afeganistão está até hoje lá os Estados Unidos, né? Mas, principalmente, aqueles países que sempre ficam neutros nessa situação. E a diplomacia desses países que consegue os acordos, né, de, vamos dizer assim, de paz ou quase paz. Uma coisa que os Estados Unidos não gostam, paz. Mas um desses países neutros que tem a sua, ou tinha a sua diplomacia em alta conta para costurar esses acordos, saiu da neutralidade, que é o Brasil. O Brasil apoia os Estados Unidos. Quer dizer, apoiou um ataque terrorista. Mas por que os Estados Unidos, eles gostam de tanto de fazer guerra? O negócio deles é petróleo, é domínio do mundo mesmo, né? É assustador o número de bases militares que os Estados Unidos têm espalhado pelo mundo, né? É assustador. E agora tem no Brasil, que entregamos Alcântara para ele, nunca mais voltará a ser nossa. Mas é assustador. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele está no meio de um processo de um impeachment. E os estadunidenses adoram guerra. Lógico, tem as exceções que não gostam desse tipo de política, né, que fazem protestos. Alguns fazem até filmes, documentários, né? Mas é uma característica do povo estadunidense a guerra, assassinar pessoas. E o presidente não podia passar sem ter uma guerra para chamar de sua. Que na segunda metade do século XX,
Eu acho que todos os presidentes, não fiz essa pesquisa, mas acho que todos os presidentes fizeram uma guerra. Todos os presidentes norte-americanos, né, fizeram uma guerra. E o Trump ainda não tinha feito a sua. E agora é tudo o que ele queria, tudo o que ele precisava. Você vai perguntar, Pedro Paulo, por quê? Tudo que o Trump precisava era uma guerra. Ele está no meio de um processo do impeachment. Uma guerra pode travar, congelar ou até não haver continuidade nesse processo de impeachment. A economia dos Estados Unidos não mostra crescimentos. É como se estivesse quase que estagnada num patamar. Lógico, os Estados Unidos ainda é o país mais importante no mundo, né? É um dos mais ricos, mas o desemprego aumenta, né? Pobreza aumenta. Não passam por um bom momento. Uma guerra é tudo que eles precisam, que o Trump precisa. Para quê? Para melhorar a credibilidade dele. A guerra envolve todo o parque industrial bélico dos Estados Unidos. E associado a esse parque industrial bélico tem toda uma gama de fornecedores. E isso gera emprego, movimenta a economia. E o Trump passa a ter uma avaliação melhor em termos econômicos. E vão acontecer eleições nos Estados Unidos. Aumentam as chances do Trump se reeleger com uma guerra. A guerra para eles é um excelente negócio. Eles estão um pouco se lixando se vão morrer gente dos dois lados. Não querem saber, vão morrer dos dois lados. Vão ficar pessoas inutilizadas. Vão perder perna, perder braço. Vão ter cadeirantes. Eles estão um pouco se lixando para isso. O importante é que a economia reaja, a indústria cresça, o país passa a ter níveis econômicos mais satisfatórios e o Trump vai lá e dá uma sossegada na questão do impeachment, com chances de se reeleger. As consequências para o mundo podem ser terríveis. Começa pelo petróleo, né? Que lá no Irã passa petróleo por quase o mundo inteiro. Eles fechando lá o canal, bombardeando, seja lá o que for, abastecimento de petróleo no mundo inteiro fica comprometido. E o Brasil, que tinha a tradição de neutralidade e a tradição de uma excelente diplomacia para ajudar nas costuras dos acordos internacionais para se ter a paz e o livre comércio, joga isso fora, joga isso no lixo, joga uma tradição de décadas e passa a apoiar o Donald Trump. Inclusive, colocando à disposição o território brasileiro para fazer uma reunião com os aliados dos Estados Unidos. Uma reunião com os militares aliados dos Estados Unidos. Coisa absurda, né? Coisa absurda. Coisa que no Congresso Nacional devia haver uma reação imediata, né? Primeiro com aquela nota do Itamaraty. Qualquer apoio que o Brasil venha dar num conflito bélico tem que ter aprovação do Congresso. Não pode ser o Itamaraty dizendo que não, está tudo
somos contra o terrorismo. Se é contra o terrorismo, é contra os Estados Unidos, que foi um ato terrorista que os Estados Unidos fez, matando o general Soleimani em território iraquiano. E o Brasil passa agora mais uma vergonha internacional, né? É que a questão da guerra com os Estados Unidos, os aliados europeus também ficam tudo, sabe, trancando anos com medinho. Mas o Trump já vinha querendo fazer uma guerra, ele queria invadir a Venezuela. Mas era pouca coisa invadir a Venezuela, sabe? Para invadir a Venezuela é pouca coisa. Aí queria botar o Brasil como bucha. Aí meia dúzia de babacas aqui, meia dúzia de babacas começaram a ficar eufórico. Vão invadir a Venezuela, não sei o quê. Aí o Putin lá da Rússia deu apoio à Venezuela. Os babacas aqui, ó, trancaram anos. Todos eles. Ninguém falou mais nada. Aqui o que é o seguinte, nós estamos aqui com um monte de babacas no Palácio do Planalto, no Congresso, nos ministérios. E estamos passando essas vergonhas todas. Mas a guerra está aí. Vamos ver o que acontece. Não é questão de, como o UOL botou aí, que a esquerda defende o Irã, e o Irã fica enforcando gays. A esquerda não defende o Irã. A esquerda brasileira é contra o terrorismo. E o que os Estados Unidos fez foi um ato de terrorismo. É simples assim. Simples assim. E o Irã enforca gays, a esquerda brasileira é contra isso. Mas primeiro nós temos que se preocupar aqui com o Brasil, porque aqui se matam muitos gays, negros, favelados, pobres, indígenas, quilombolas. E nós temos aqui dentro é lutar contra isso. Por hoje, nós ficamos por aqui. Um abraço a todas e a todos. Curta o vídeo, compartilhe, dê o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima.